assim, poxa, não era isso que eu queria para a minha vida. E isso que nos dias de hoje não está sendo diferente, porque nós estamos caminhando num mundo onde, na verdade, nós estamos vendo o que está ocorrendo aqui. Ou seja, as pessoas se adequando, na verdade, às coisas do mundo com as coisas de dentro da igreja, não sabendo muitas das vezes quem é. E aqui nós estamos diante do nascimento de duas pessoas, onde uma é chamada João e outra é chamada Jesus. E Zacarias, quando ele foi no templo, ele já tinha uma certa idade avançada, quando o anjo apareceu para ele e disse para ele que Isabel teria um filho. Eu acredito que Zacarias saiu daquele tempo, como diz a palavra, ele saiu tão encantado, tão surpreso com aquilo que Deus queria fazer na vida dele, que ele ficou mudo e voltou a falar só quando Isabel teve então João. Maria, da mesma forma, a gente vê Maria, quando o anjo se apresenta para ela, diz: não, peraí, diz que nasceu um temor no coração de Maria, e ela diz: como posso eu ter um filho se eu não tenho um relacionamento com outro homem ou com Mas aí o anjo disse: olha, Maria, o que nasce vai nascer dentro de ti. Esse é santo. E aí desceu o Espírito Santo e automaticamente Maria então engravidou-se. E aqui nós acabamos de ler que Maria, quando foi à casa de Isabel com 5 meses anunciou a sua gravidez, e logo no 6º mês foi quando Maria também começou a sua gestação. E disse, aqui diz a Bíblia que quando ela chegou na casa de Isabel, diz que a criança reconheceu a presença do Senhor e deu um salto. Diz: opa, aí vem Jesus. E este homem foi crescendo, diz a palavra, que eles foram crescendo em conhecimento e graça, ao ponto de João ser decapitado, ou seja, ter o seu pescoço tirado. E Jesus assim foi à cruz para cumprir um plano de Deus, para que você tivesse vida e vida com abundância, para que Ele pudesse levar sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Ou seja, Ele carregou tudo aquilo que era de ruim. E nós estamos diante de um livro, onde é o livro mais moderno que você possa imaginar. E uma das coisas que está levando os jovens, os adolescentes, até adultos, a não se conhecer mais, é uma coisa que foi falada aqui entre os jovens, que é a tal do WhatsApp e o Facebook. Se nós formos saber qual é a tradução do Facebook, ou seja, a face é uma face, o book é livro. Ou seja, o livro de uma face, o livro de uma cara. Ou seja, algo que é mascarado. Então as pessoas estão procurando mais essa face, ou seja, a face do mundo, que está trazendo este livro, que é o Facebook, do que verdadeiramente a face de Cristo que está neste livro, que é as Escrituras. Aí fica difícil você conhecer quem você é. E acerca disso, João crescendo, anunciando ali no deserto a vinda do Senhor Jesus, vieram até ele e disse: quem tu és? Tu és o Messias? Lá em João, capítulo 1, versículo 19. E ele diz assim: não, não sou o Messias. Tu és o Elias? Também não sou Elias. Tu és o profeta? Também não. Acho que nesse momento a terceira pergunta ele está dizendo que não. João já ficou ali aborrecido, porque ele sabia quem ele era. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde os jovens estão esquecendo do verdadeiro Facebook, ou seja, da face do livro das Escrituras Sagradas. Mas pastor, é proibido a gente ver Facebook? Não. O Facebook deve ser para o
seu relacionamento, o seu crescimento espiritual, onde você deposita suas pesquisas, onde você procura conhecer melhor o relacionamento com a comunidade, que é a comunhão entre os irmãos, e divulgar, acima de tudo, aos seus amigos aquilo que Jesus veio fazer nesta terra. E aí, às vezes, nós estamos recebendo, nós estamos aceitando muita sujeira no Facebook que acaba nos convertendo. E ficamos até de madrugada. E aí bate o sono, o cansaço. Não conseguimos ler este livro, onde verdadeiramente o centro e a face está declarada de Cristo. A igreja de Filadélfia, Deus disse assim para ela: conheço as tuas obras que não têm sido quente e nem fria, tem sido morna. Ou chamar crente ou fria. Por isso, vomitar-te-ei da minha boca. O que isso significa? Nós não podemos, como cristãos, andarmos no extremismo. Ora eu estou à direita, ora eu estou à esquerda. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é frio, ou você é crente. Ou você está na igreja, ou você não está na igreja. Mas o que Deus espera de mim e de você, de todos nós, é que nós estejamos no centro da vontade dele. Então, para você conhecer verdadeiramente quem você é, o tema é muito propício. Nós precisamos primeiro conhecer ao Deus que servimos. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o Deus que nos criou. Se nós não conhecermos o Deus que nos criou, nós verdadeiramente não sabemos quem somos. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que Deus deu, um dia Ele levará para Deus. Ou seja, voltará para Ele. Como é que você tem preparado o seu Espírito para entregar a Ele de volta? Estamos buscando oportunidade, estamos nos tornando imediatistas, estamos quebrando alguns paradigmas naquilo que se adequa verdadeiramente às nossas vontades. E é que nós vimos aqui, esta peça que nós vimos, foi algo claro que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, jovem, que dentro da igreja é uma coisa, adolescente, e fora da igreja é outra. Ao ponto de muitas das vezes não querer se converter, porque verdadeiramente não damos um testemunho de Cristo, de cristão. Porque se nós somos cristãos, a nossa referência tem que ser Cristo. Eu estou muito feliz porque eu vejo essa igreja tomada de jovem. É isso mesmo. Cristo está se agradando muito no coração de cada um de vocês. Porque a igreja que cresce é aquela que reconhece a finalidade da crucificação, ou seja, a propiciação do sangue de Cristo Jesus. Essa é a igreja que cresce. E Deus está se agradando muito desse jovem, porque verdadeiramente eles demonstraram aqui, porque eles conhecem os dias que nós estamos vivendo. Uma hora nós estamos de um lado, uma hora nós estamos do outro. Mas você tem a certeza de uma coisa: pastor, eu me converti, mas está muito difícil. Eu não consigo largar o vício, como uma que teve a vida drogada, como a outra também namorava um, namorava outro. Eu não estou conseguindo, pastor, eu fumo, eu bebo. Mas você sabe de uma coisa: que a partir do momento que você reconhece a soberania de Deus, Ele é poderoso para te guardar e livrar você de todos os pecados. Porque a conversão, a partir dela, quando você se converte, se torna um processo. Aí Deus começa a caminhar contigo. Então há momentos que você está andando com Ele, há momentos que vem a fraqueza, você cai e Ele te levanta. Há momentos que vem a fraqueza, você cai e Ele te levanta.
E aí você diz, a minha bênção não vai chegar, eu tenho pedido tanto ao Senhor, será que eu vou conseguir ser firme na casa do Senhor? Mas eu quero dizer uma coisa para você, e quero que você diga para o seu irmão: querida, a bênção está demorando? Fala para o seu irmão. Agora diz para ele assim: então aguarde, porque Deus está caprichando. Porque Deus não dá nada pela metade. Deus só dá para você aquilo que é de melhor. Não é porque você está orando menos ou que você está orando mais. Se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem a certeza de uma coisa: a bênção pode demorar, mas Deus ele vai caprichar. Porque Deus não dá nada de qualquer jeito. O que dá de qualquer jeito, sabe quem é? É aquele que veio matar, roubar e destruir. Mas aquele que está tudo perfeito, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Dê uma salva de palmas, Jesus. Amém? Porque é chegada a hora da vinda do Messias. E veio. E ele já tinha visto isso desde o ventre de Maria, quando não se encontrava. E diz que Jesus, quando chegou, ele nasceu, e quando chegou, ia fazer 12 anos, ele foi ao templo, para que ali ele pudesse, no dia da Páscoa. E diz que saiu, depois saiu, ele começou a conversar com os doutores da lei, os religiosos, e diz que saiu Maria e José esqueceu ele lá. E depois que eles estiveram no caminho de um dia, é que eles lembraram de Jesus. Quem sabe, jovem, você não aceitou Jesus, e nessa tua caminhada tão difícil, você também esqueceu Jesus para trás. Mas eu quero dizer para você que Maria e José, quando voltou e achou Jesus, ele foi perguntar e disse: você não sabe que cabe a mim cuidar das coisas do meu Pai? Eu quero dizer para você também que Jesus, na sua idade, completando 12 anos, e quando ele foi na crucificação, todas as vezes que você cair, todas as vezes que você estiver fraco e desanimado, você vai até ele, que ele vai dizer assim: você não sabe que eu vim para te dar a salvação e a vida eterna. Porque às vezes a caminhada é tão dura que nós ficamos fracos e achamos que Jesus não está caminhando nem mais conosco, e nós esquecemos ele lá para trás. E quando Jesus se tornou uma idade adulta, começou a perseguição, e aí veio a tentação, como está lá em Mateus 4:4. E aí o diabo tentando Jesus, e Jesus em nenhum momento ele deixou de ser verdadeiramente quem ele era. Jesus, quando ele veio, ele foi chamado de toda sorte de nome. Jesus, ele curava, ele libertava, ele multiplicou os pães e peixes, e acerca disso, as maravilhas que Jesus fazia, ele dizia: só esse aí, ele é o Beelzebul, ele é chamado de Beelzebul, ou seja, expulsa demônio, os demônios maiores, por os milagres que Jesus fazia. Outros diziam assim de Jesus: esse aí é um samaritano louco. E no ato da sua crucificação, após a sua morte, eles já disseram assim: olha, esse aí é um embusteiro, vai lá e coloca os guardas lá, porque esse louco aí falou que quando ele morresse, ele ia ressuscitar. Antes que a emenda seja maior do que o seu medo. Será que você foi chamado de Beelzebul? Será que você foi chamado de samaritano louco? Será que você foi chamado de embusteiro? Mas Jesus foi. E diz que no momento daquela cruz, ele sabia quem ele era. E ele veio
para dar uma identidade a você. Se você está triste, está perdido, não sabe o que vai ser na sua vida, você dobra o seu joelho, porque Ele vai te dar uma direção e você vai vencer todas essas batalhas. Queridos, nós às vezes não ganhamos, não conseguimos às vezes receber mais do Pai, porque às vezes procuramos tantas desculpas para poder se adequar às nossas vontades. E uma vez eu estava lendo uma reportagem e tinha um homem que ele bebia muito e todos os dias passava um médico e falava com ele acerca de Jesus. Até que um belo dia ele estava um pouco alto, e aí aquele médico resolveu levar ele até no consultório e disse assim: hoje ele se converte, eu vou mostrar a ele o que essa bebida vai causar nele. E aí aquele homem resolveu ir com o médico no consultório. Aí diz ali a matéria que o médico instalou um ovo dentro de uma vasilha e já tinha desorientado ele, que aquilo ia comer, a cachaça a bebida ia comer o fígado dele, ia dar cirrose, que era o pior mal que poderia existir. O médico tinha orientado ele, falou: agora ele vai ver o que faz a bebida. E ele instalou esse ovo dentro dessa vasilha e pegou uma garrafa de álcool e disse: olha, isso aqui é aquilo que você bebe, é uma água ardente. E ele ali balançando disse: eu já sei. E o homem derrubou aquele álcool dentro daquela vasilha para que ele pudesse então ali confrontar a gema e a clara do ovo. E aí o álcool começou a corroer a gema e a clara de ovo. Começou a corroer. Aí o médico disse: olha, a sua bebida que vai fazer com o seu fígado e com a sua vida. Você está vendo bem por que eu falo de Jesus para você? Ele balançou, olhou para aquela vasilha e disse assim: nunca mais eu como ovo. Sabe o que significa isso? Tem muita gente, adolescente, adultos, sempre dando uma desculpa, arrumando um jeitinho para não entender o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Uma vez eu vi um pastor também contando uma história, pregando, que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com os irmãos. Porque esse livro, na verdade, também ele é um Facebook, onde há comentários, onde se pode curtir e também pode compartilhar. Não é assim o Face? Comentar, curtir e compartilhar. O que você tem comentado? O que você tem curtido? O que você tem compartilhado? E esse pastor disse o seguinte, que tinha um rapaz quebrando uma pedra. E o trabalho dele era aquilo, quebrar pedra. Ele começou a quebrar pedra. E ele estava insatisfeito com aquele teu trabalho, porque ele achou que aquilo era a profissão dele. E ele olhou e disse: ah, Deus, estou cansado dessa vida. Aí disse que veio passando um homem de camelo, em cima do camelo, andando em cima do camelo. Aí ele falou: ah, Deus, eu queria ter a profissão desse homem, eu gostaria de andar de camelo o dia todo. E às vezes, mesmo que Deus não quer aquilo para a gente, mas Deus, ele pela infinita misericórdia, por tanto a gente pedir, ele acaba fazendo a nossa vontade, mesmo que depois dê errado.
notícia para nós. E aí passava um dia, aquele homem então começou a trabalhar com camelo. E naquele momento que ele começou a trabalhar com camelo, ele tinha o trabalho dele, o patrão disse que ele tinha que vistoriar 3 províncias. E ele começou a andar naquele camelo, no sol quente, longe, e aquilo começou a ficar terrível para ele. Aí ele pegou e falou assim: ah, Deus, isso não é para mim. Eu prefiro ser sol. Porque o sol esquenta, ele queima todo mundo. Isso esse pastor contando. E aí Deus mais uma vez: tá bom, meu filho, tu vai passar a ser um sol. E aí ele começou a ser o sol, começou a esquentar aqui, esquentar ali, queimava um, queimava outro. Aí veio a frente fria, e veio as nuvens. E aí ele viu que o sol não esquentava tanto, porque a frente fria começou a esfriar o outro. Aí, e as nuvens começou a proteger as pessoas do sol. Aí ele falou assim: Deus, isso não é para mim não. Eu quero ser nuvem. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, disse: então você vai ser nuvem. Mais uma vez, Deus fez ele ser nuvem. Por quê? Nuvem. Eu vou andar para lá, vou andar para cá, vou esfriar os outros, vou matar as pessoas de frio. Eu quero ser nuvem. E no exato momento veio o vento. E aí o vento começou a soprar e começou a dissipar, espalhar as nuvens, jogou ele para longe. Mas isso não é para mim não. Eu quero ser vento. Agora eu sei o que eu quero ser vento. E diz que quando ele passou a ser vento, ele ficou todo feliz. É porque vento eu vou jogar as casas no chão. Aqueles que são magrinhos, passam fome, eu vou derrubar. Eu vou destelhar a casa. Eu quero ser vento. Aí ele se deparou com uma coisa que ele não pôde derrubar, uma pedreira. Aí veio a pedreira. E ele soprou. E ele ventou. E ele soprou. E ele ventou. E a pedreira lá não te caiu no chão. Ele falou assim: nosso Deus está feio. Ainda não consegui me encontrar, eu não sei ainda o que eu quero da vida. Mas eu acho que agora eu quero ser pedreira. Aí o Senhor disse: então você vai ser pedreira. E ele ficou feliz da vida. Quando foi um belo dia, ele escuta umas batidinhas lá embaixo na pedra. Tem. Aí ele olhou lá para baixo e viu um homem quebrando pedra. Aí ele falou assim: ah, Senhor, eu vou ser demolido. Eu quero ser aquele homem. Aí o Senhor olhou para ele e disse: mas isso não era o que você era devido a isso. E ele voltou a quebrar pedra. Às vezes, dependendo das nossas escolhas, Deus deixa a gente caminhar nessa trajetória da vida com Ele, até que nós entendemos o que Ele quer para mim e para você, e voltamos ao caminho de quebra-pedra. Às vezes foi chamado para ser um evangelista, mas você prefere ser um membro da igreja. Às vezes Deus colocou no seu coração você ser líder, e você diz que isso não é para você. Você quer ser outra coisa. Às vezes Deus chamou você para ser um médico, um engenheiro. Você não quer ser médico nem quer engenheiro. Você é engenheiro, quer ser um administrador.
E aí Deus permite que você seja aquilo que você escolheu. Mas no final da sua vida, você vai ser aquilo que Deus determinou para você. Eu, quando comecei a minha vida, a minha primeira profissão foi engenharia. Depois Deus me chamou para o ministério, fiz um bacharel em teologia e fui ser pastor. E com o andar da minha caminhada, eu entendi que o meu chamado era ser advogado. E aí eu formei em direito. E hoje, querido, ajudo muita gente dentro da igreja que precisa de um advogado. E quantas das vezes eu, como pastor, andava com a minha mão atada, porque às vezes a ovelha vinha e eu não podia, só dava uma palavra, mas não tinha conhecimento. Hoje eu dou a legislação para minha ovelha e dou também um pedaço da palavra de Deus. Querido, se Deus te chamou, procura saber quem você é, porque Deus é soberano e sabe todas as coisas. E eu encerro aqui dizendo, deixando 3 coisas para você levar uma vida cheia de fé, onde a graça do Senhor estará abundando sobre a sua vida. Primeiro, que você passe a lutar com a palavra, para você conhecer quem você é. Jovem, às vezes, parece mais um jovem secreto, um detetive. Às vezes, com uma Bíblia desse tamanho, ou está no bolso ou está dentro da bolsa. Então, você tem que andar com a palavra. Porque você andando com a palavra, as pessoas vão ver que você verdadeiramente é um cristão. Você vai dar um testemunho de cristão e vai poder manusear espada em tempo e fora de tempo. Segundo, lê a palavra. Porque quando você anda com a palavra, você dá um testemunho de cristão. Mas quando você lê a palavra, você está preenchendo do conhecimento do Espírito Santo e da pessoa de Deus. Você passa a conhecer quem você é e quais são os planos e projetos de Deus para a sua vida. Terceiro, é viver a palavra. Porque quando você vive a palavra, aí é o poder de Deus operando na sua vida. Amém? Porque na vida de você, jovem, na vida de você, adolescente, e todos que nos visitam e todos que estão aqui nesta noite, no caminho de cada um de vocês, vai haver sempre um caminho para poder e uma vitória alcançada. Que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa entender que João e Jesus, eles já se comunicavam no ventre da sua mãe, e eles cresceram no conhecimento e na graça do Senhor. Um preparou a chegada do Messias, porque ele disse assim diante dos homens, quando ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou aquele que clama no deserto. E virá um, eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo e no Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E tenha certeza de uma coisa, você que ainda não aceitou Jesus, Ele quer te selar e separar você. Isso que ocorreu aqui vai acontecer sempre na vida do jovem, daquele que não tem Cristo. Mas se você permanecer fiel, Deus será fiel a você. Por mais que nós sejamos infiéis, Deus sempre é fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero, antes de nós orarmos, eu quero dizer uma coisa para você. Você que entrou por aquelas portas, ouviu essa mensagem, ouviu a peça, ouviu os louvores, ouviu
Você prestou bem atenção na consagração da Yasmin? Porque foi assim que ocorreu com Jesus e com João, não foi diferente, para que hoje João se tornasse um pregador do Evangelho, um anunciador da vinda do Messias, e para que Jesus pudesse trazer a você a verdadeira salvação. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E através do seu sangue, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, porque essa aqui à frente, nós vamos estar cantando um hino. E eu quero dizer para você, se você sentir o desejo no seu coração, como o rapaz sentiu, você vai poder sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque isto é um ato de coragem. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, e nós estaremos orando por você. Amém? E antes de nós começarmos a cantar, eu quero que os irmãos me perdoem apresentar a minha esposa, Alice. Levanta a mão assim, é a minha rosa de sarão. Quero apresentar minha filha, meu filho, Ariane Reis, mais o Marcos, acertei o nome. Eu sempre falo Marcos. E quero apresentar a minha filha e meu genro, vocês também não conhecem, é a Adelina Reis e José Carlos. Tá ali, ó. Ninguém conhece ele, né? Amém? Graças a Deus. Eu preguei aqui um tempo passado, o tempo era pequenininho, mas olha só como é que a força do jovem, junto com o pastor da igreja, faz a diferença. Hoje nós já estamos no tempo maior. E quando eu voltar aqui, eu tenho certeza que os irmãos estão empurrando a parede para lá. Porque a igreja precisa crescer, a igreja do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos cantar? Glória a Deus. Amém, Jesus, glorificado seja o teu nome. Uma chance igual